Estamos por aqui. Boa noite, você tá bem? Tudo bem, Lázaro? Graças a Deus, meu irmão. Estamos aqui Graças a então na Deus. live 18 com nossos Holy Workers. Deixa eu fixar o comentário aqui, Elvis. Ô, Elvis, e o tempo Enquanto passa, hein, isso, meu eu estou irmão? cumprimentando, Já estamos na live de número 18. graças a Deus, já em quase 20 semanas consecutivas, É né? verdade? Uma aí só com uma falhazinha, mas sem perder o fôlego, graças a Deus. Isso mesmo. E assim, graças a Deus conseguindo entregar um conteúdo relevante para os irmãos. Muitas pessoas, muitos profissionais aí partilhando conosco a realidade que tem encontrado, a oportunidade de crescimento, muitas partilhas, né, que os irmãos têm feito. Então isso nos entusiasma a prosseguir. É esse o nosso desejo. É isso Eu mesmo, vou é convidar assim, os irmãos que estão realmente, chegando quantos aqui. estão dando aqui pra gente? Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Vai falando Isso, de onde vamos lá. Estou você é, chamando aqui. Eu estou encaminhando aqui um convite para os irmãos. e essa live está muito especial. Possivelmente muitos vão se identificar, ou porque ouvem muito, ou talvez porque falem muito. Vamos falar sobre Ô, desculpas, né, Elvis, Nath? está aqui conosco a Ivete. Então, boa noite, Ivete. Carvalho Presentes. Se identifique aí, por favor. Você que entrou aqui no Instagram com esse nome, Carvalho Presentes, para que a gente saiba quem é você. Roberto Edificações, o Renan está conosco. Então, os irmãos já começam a chegar aqui, Elvis, para a nossa 18ª live. E hoje nós vamos falar Beleza? sobre um grande ladrão da nossa produtividade. É isso aí. Você já ouviu alguém falar assim para você, quando você pede um relatório, quando você agenda um serviço, o que quer que seja, e a pessoa fala: Não, eu não fiz porque, não, eu não entreguei porque. Então é cheio de desculpas, cheio de justificativa. Se você já ouviu isso, ou se você também dá muitas desculpas, esse tema é para você, porque você está na esfera, aquele nomezinho bonito, hein, Lázaro? Na esfera da desculpability. Ô Elvis, eu acho que esse termo ele é muito significativo para nós, né? E assim, vale a pena a nossa reflexão nesse dia de hoje, porque assim, o que nós queremos é, além de produzir esse processo de santificação da nossa vida, de santificar outros profissionais, de nos santificar através do nosso trabalho, o nosso sonho é sermos profissionais cada vez melhores. É rumar para a Isso. excelência dentro do nosso ramo de ação, da atividade que nós desenvolvemos hoje. Então, o que nós queremos é isso: é levar os irmãos a tirar qualquer tipo de desculpa para que nós possamos crescer e viver de fato a excelência. O Elvis, a Solange está dizendo que está dando um pouco de microfonia. Eu vou tentar falar um pouco mais longe. Solange, melhorou se eu falar nessa posição? Dá um feedback para nós aqui no Facebook, por favor. Por favor, aproveita e fala para a gente como é que está o áudio, como é que está o vídeo. O melhor é que eu tentei regular, eu acho que deu ok. Luizinho chegando por aí, a Dani, bem-vinda, Deus abençoe, pós-cirurgia, espero que esteja 100% recuperada. Fala como é que tá o áudio, o vídeo, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, está chegando ok para vocês, para a gente já ir de cheio já no nosso tema que está muito especial. Ela está dizendo que a microfonia está aqui do meu lado, Elvis. Deixa eu tentar escutar Ah, aqui tá. no Facebook para ver como é que tá. Uhum. Gente, então enquanto isso, quem está chegando, faz como de costume, né? Bota aí o aviãozinho, convida mais amigos para estar conosco. Você que está no Facebook, compartilha essa live. Quem está no Instagram, manda aquele aviãozinho para que mais gente possa nos acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que mina muito nosso crescimento, nosso desenvolvimento, que é dar desculpas. Quantos de nós passamos a vida dando desculpas para não crescer, não fazer aquilo que temos que fazer? E também quantos de nós vive escutando desculpas de colaboradores, de amigos, de familiares. O fato é que isso impede muito o nosso rendimento e o nosso crescimento. Muito bem. Elvis, eu vou pedir para os irmãos que estão aqui no Facebook, se por acaso estiver dando algum tipo de microfonia, se quiserem migrar lá para o Instagram, nós estamos aqui também no Instagram. O meu é @Lázaro Praxedes
E do Elvis é @professor Elvis. Professor Elvis Rodrigues. Professor Prof. Elvis Rodrigues. Rodrigues. Então eu vou escrever aqui no Já Facebook, se aproveita vocês também, quem não quiserem segue o ligar para Lázaro, lá. tá comigo, segue, quem não segue também segue por aí, já nos acompanha. Ó, a Solange falou que no Instagram tá bom. O som no Instagram. Então vamos lá. Elvis, Eu vamos acho que dá para começar? começar, né, Lázaro? Então, Vamos, podemos sim. Lázaro, você sabia que a arte, vamos dizer assim, de dar desculpas, ela é tão antiga quanto a humanidade? Como assim, Elvis? Explica melhor essa fala tua aí. Inclusive está na Bíblia. Tudo começa lá no livro do Gênesis, né? Tudo começa. Gente, eu não quero fazer aqui uma hermenêutica forçada, né? Mas veja, essa questão da desculpa é tão antiga e tem impacto não só profissional, comportamental, mas também espiritual. Também não crescemos na espiritualidade por desculpas que damos. O exemplo mais clássico é Adão e Eva. Deus passeando à tardinha, como de costume, dada a intimidade com os nossos primeiros pais, até que eles caíram no pecado, né? Comeram do fruto proibido, que não sabe se é maçã, se é coco, se é uva, se é pera, né? Tem um comediante que ele brinca dizendo que o fruto proibido, a fruta, segundo ele, era um coco. Aí por que um coco? Porque ele disse que ele comeu e tomou o fruto. A fruta que você come e bebe, né, é um coco. Só pode ser coco. Mas enfim, só pode ser coco. Gente, mas brincadeiras à parte. O que acontece? Quando Deus vai procurar o ser humano, como ele sempre faz conosco, ele pergunta para Adão onde é que ele está. E aí, naquele diálogo, Adão vai jogar a culpa do pecado na mulher. A mulher joga a culpa do pecado, por sua vez, na serpente. Há alguns historiadores, né, teólogos, que falam assim, que muito mais honesto, talvez seria um outro rumo à nossa história, se ele tivesse assumido o erro. Pai, me perdoa, eu pequei. Mas em vez de assumir o erro e a responsabilidade, vão transferindo. O homem para a mulher para a serpente, e a serpente, como não tinha mais ninguém para transferir, Não teve ninguém para colocar a culpa. não teve ninguém. Mas o fato é que a gente faz isso, né? Eu não cresço porque minha família não ajuda. Eu não sou valorizado na empresa porque meu patrão não me olha. É sempre jogando para os outros as responsabilidades do nosso insucesso, do nosso não crescimento. Elvis, eu penso assim, no mundo corporativo, quando se contrata, por exemplo, um executivo, um gestor, ou mesmo os irmãos que estão aqui conosco, que são administradores, que são proprietários de alguma empresa, quando você está nessa função estratégica, se espera que um bom gestor ou que um bom administrador, que ele extraia o melhor da sua equipe. Extrair o melhor, nós chamamos hoje então de alta performance. Alta performance, a gente então pode imaginar aqueles motores que a gente vê, por exemplo, na Fórmula 1, né? São carros muito ágeis. Vamos pensar aqui numa máquina que seja uma máquina de alta performance. Então é aquela que atinge uma excelente velocidade, num tempo curto e com o menor consumo de combustível. Então, de uma forma simples, a gente pode chamar isso de alta performance. Trazendo agora para cada um de nós. Nós já falamos sobre esse assunto algumas vezes. Profissional de alta performance, nós podemos, de uma forma muito simples, dizer que é aquele que consegue entregar mais do que foi combinado. Isso de uma forma muito comum. Agora, Elvis, muitas vezes, então, um gestor ou um empresário, ou mesmo uma pessoa que está integrando uma equipe, se nós estamos com essa visão de construção de uma equipe de alta performance, o que acaba acontecendo algumas vezes é que a equipe, por não atingir as metas, por não chegar no resultado desejado, por não conseguir entregar uma tarefa no prazo que foi combinado, a gente acaba então arrumando uma série de desculpas. E esse é o tema de hoje. Então, vamos lá. Entre a alta performance ou a sua meta, existe um intermediário que é a... Desculpa. É a desculpa. Então, minha gente, hoje é esse o tema que nós queremos abordar.
E eu queria convidar aqui os irmãos, aqui os Holy Workers, para nos ajudar nesse sentido. Qual a desculpa que você tem encontrado na sua vida, na sua profissão, lá na sua equipe, que tem impedido você de atingir essa tal de alta performance? Então, se você se você já viveu alguma situação semelhante, alguma situação onde você combinou um prazo, a pessoa não cumpriu o prazo, e qual foi a desculpa que essa pessoa acabou inventando? Vamos conversar? Lázaro, Partilha conosco aí sobre essa realidade. Se a pessoa, que se você está nos ouvindo agora, está com dificuldade de encontrar qual desculpa tem te afligido, eu vou te ajudar e elenquei aqui algumas. Posso falar? Pode ir lá. Tem vários. Você fez uma listinha? Fiz o meu dever de casa aqui. Você fez uma listinha aí? Fala. Fiz uma listinha aqui. Gente, uma das, né? São várias, claro, mas algumas das desculpas que mais nos atrapalham, ou que nós mais ouvimos, ou que nós mais falamos, é, por exemplo, eu não tenho sorte. Isso não é para mim. Eu não tenho tempo. Quem nunca ouviu essa, ou quem nunca disse essa, né? Ah, eu preciso emagrecer, preciso ir para a academia, mas eu estou sem tempo. Ah, eu preciso entregar aquele relatório, ou preciso fazer um curso para me qualificar mais, mas eu não tenho tempo. Ou então, uma daquelas que está muito ligada com procrastinação. Depois, embora tenha correlação, uma coisa é procrastinar, outra coisa é desculpa. Aliás, Lázaro, eu acho que desculpa é pior do que procrastinação. Na verdade, na procrastinação pode ter acontecido vários fatores, né? Pode ter acontecido uma série de situações. Mesmo que nós trabalhemos com uma boa agenda, mesmo que a gente seja organizado, durante o dia de trabalho, durante o dia das nossas atividades, vários fatores podem acontecer. Por exemplo, você ficou sem internet. Por isso, não entregou determinado relatório. Pode ter acontecido. Tem outra solução? Tem. Você pode ter acessado o 3G. Mas, por exemplo, pode queimar o HD do seu computador. São várias situações que, de fato, podem nos impedir de conseguir atingir ou entregar num determinado prazo. No entanto... aquela falta de planejamento lá atrás me levou a essa situação, né, também. No entanto, eu concordo com você tem mais duas aqui, ó. Eu concordo com você que a procrastinação é, de fato, pior, que a desculpa é pior. Né? Concordo com você. Porque, nesse caso, você tira um elemento que é você mesmo da equação. Né? Exatamente. E isso é realmente um problema. Vamos lá. Esse termo, então, Elvis, desculpability. De onde surgiu? Quem que inventou esse negócio? Para que a gente traga aí o contexto geral para os irmãos, para acompanhar isso que nós queremos conversar hoje. Para falar desse termo, então, tem mais duas desculpas que a gente diz muito, que é, por exemplo, eu não consigo, ou então talvez uma das piores é dizer, alguém vai fazer por mim. Então, quando a gente pensa que vai fazer, eu estou dando desculpa, deixa para amanhã, deixa para depois. Esse termo, gente, desculpability, é um neologismo, né? Porque nós temos aí no ramo da contabilidade, quem trabalha porque tudo é no termo do inglês, né, Lázaro? Aí eu fui tentando traduzir. Acabou acontecendo isso, né? Termos ingleses que foram chegando. Né? Aquela expressão conformidade, né, também. Enfim, quem é da área da contabilidade usa muito o accountability, né? Isso. Que você tem a prestação de contas. É uma tradução um pouco pobre, né? Porque ela não chega no original. Uma das traduções pode ser prestação de contas. Só que a accountability ela é muito mais do que o setor contábil, prestar contas. Mas é você ser responsável pelos seus atos. Esse termo, então, ele tem sido empregado dentro dessa área, né? Dentro desse aspecto. Exatamente. Do aspecto de responsabilidade. Responsabilidade. Por isso que muita gente, quando vai usar o termo, evita traduzir, porque você meio que perde alguma coisa. Não é só prestação de contas, é você também dar conta de si mesmo. Então, a accountability é você ser responsável pelos seus atos. Só que tem aquelas pessoas que não assumem seus atos e jogam para os outros. E aí essa brincadeirinha, né? De ser accountability, mas é desculpability. É muito bom dar desculpa. E aí a Ivete acabou de citar, né? Uma frase que, assim, eu acho que ela marca muito. Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. É duro, mas é verdade. O Elvis, esse termo, então, o accountability,
Ele vem, normalmente, quando você vê, ele pode ser empregado como accountability pessoal, né? Então, é uma Aham, responsabilidade pessoal. E aqui vale a pessoal. pena, nós temos visto também alguns formadores aí falando sobre a dimensão do gestor. Quando você fala, por exemplo, em liderança, você espera um padrão. Existem algumas características que são inerentes a um bom líder. E aí, uma das características é essa, é a responsabilidade, a capacidade de se responsabilizar pelos seus próprios atos. É aquele Exatamente. líder que tem a capacidade, por exemplo, de dizer, olha, eu cometi um erro, eu me enganei, eu fiz algo que estava errado, não consegui entregar no prazo. Alguma coisa mais ou menos nesse aspecto. Muito bem. Accountability pessoal, então, nós podemos dizer que é uma virtude moral, Elvis. Nossa, é isso mesmo. Eu sei que o termo é profundo, né? Mas nós podemos fazer essa comparação, sim. É uma virtude moral que, e aí nós, enquanto pessoas que querem fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de sermos homens e mulheres de alta performance, mas a partir dos princípios do Evangelho, nós precisamos Uhum. considerar essa responsabilidade pessoal como sendo uma virtude moral. Porque através dela, nós vamos provar de fato integridade. Né? Eu acho que é bem por aí. O que você pensa a esse respeito? Eu acho que você entrou assim no seio da questão, porque tem um aspecto espiritual muito forte. E aqui é o nosso intuito é fazer esse link, né? Espiritual, profissional, pessoal. Tem um aspecto espiritual muito forte. Porque, por exemplo, Lázaro, eu estava pensando esses dias sobre isso. Muitos de nós tem dificuldade em ir para a confissão, né? O fato de ir. Porque a gente vai ter que se confessar diante do sacerdote, claro, na figura de Cristo, receber o perdão, mas eu vou ter que reconhecer, sabe quando acreditado, quando você fala parece que vira real, e quando eu não falo parece que eu estou escondendo, né? Então na hora que eu falo, eu vou reconhecer diante de Deus e de mim que eu não sou tão bom quanto achei que eu era, que eu não sou tão bom quanto minha mãe e meu pai dizia, né? Que você é bonzinho, você é lindo. Eu tenho que dizer isso. E no mundo corporativo, por exemplo, eu tenho que ser o auge, o sucesso, o melhor, e eu não consigo enfrentar as minhas sombras. Por isso eu tenho dificuldade de ir para a confissão. Agora, na hora que eu faço disso um hábito, uma virtude, reconheço meu limite e sei que eu posso ser perdoado e melhorar enquanto pessoa, enquanto cristão, eu levo isso para os meus outros âmbitos de vida. Mas posso melhorar constantemente. Isso envolve humildade, envolve verdade, honestidade, justiça, uma série de outros atributos. Então, ser uma pessoa accountable é assumir a sua responsabilidade, inclusive assumir que não é tão bom quanto deveria ser. Mas na hora que eu assumo, eu estou aberto à misericórdia, né? De Deus, mas também de quem convive comigo, porque eu mostro a minha fragilidade, eu me humanizo. Quando eu boto uma capa de perfeito, parece que as pessoas ficam assim, torcendo para algo dar errado. Ô Elvis, você disse algo que eu acho que é muito relevante. Então, um profissional, que a gente pode chamar de accountable, ele é um Accountable. profissional completo. Porque ele Exato. consegue entregar sem justificativas, ele consegue entregar sem culpar outras pessoas. E como eu estava dizendo, é, quando você faz treinamento de liderança, há alguns treinadores que vão dizer o seguinte, que tem líder que tem o foco dele é o foco interno. Uhum. Aquela pessoa ou aquele líder que tem foco interno, ele consegue assumir as suas próprias responsabilidades. E o que você acabou de dizer é muito relevante. É quando eu olho para mim mesmo e me percebo como um ser humano em construção. Nós Exato. estamos num processo, numa caminhada, não somos indivíduos prontos. Nós estamos num processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento, ele atinge, inclusive, muitas vezes, áreas que são da nossa vida moral. Então, esse profissional que consegue assumir as suas próprias responsabilidades e que tem o foco interno, ele é um profissional bem mais completo. Em Vou dar contrapartida, um exemplo. existe aquele profissional que tem o foco externo. A Isso. pessoa que tem o foco externo, ela faz o processo de gestão
olhando simplesmente para as deficiências do outro, e ela não se coloca dentro como fator determinante para o resultado não ter sido atingido. Por que você não entregou no prazo? Ela vai arrumar uma desculpa, alguém não fez tal coisa. Por que você não atingiu a meta? Então, sempre considerando uma justificativa, uma desculpa para não entrega do resultado. Então, faz parte mesmo, né? Eu acho que isso que você está dizendo faz parte da integralidade do ser. É moral isso. Né? E você falou a respeito de alguns princípios, né? Justiça. Então, tudo isso está dentro desse contexto que nós estamos partilhando aqui hoje. Não, realmente é algo moral. Vou dar um exemplo assim muito prático, bem corriqueiro. Eu acho que no começo desse ano, antes de pandemia, de tudo, onde eu trabalho, né, no setor público, fizemos um evento para o governo, então era, né, no Palácio do Governador, e com um parceiro vindo de fora, uma empresa que trabalha com gestão pública, mas ela é um ente privado, né, da consultoria, enfim, essas parcerias público-privadas, né? Então era um evento conjunto entre a minha instituição, o governo do estado e essa empresa, ente privado convidado. Acontece que a gente fez o evento, uma série de autoridades, e eu corri para gerar, por exemplo, a certificação dos participantes. Nós trabalhamos com educação corporativa. Redigi um e-mail, mandei para todo mundo, disparei. Mas o que aconteceu? Na certificação, não foi a logomarca desse ente privado como parceiro. Ficou só o governo do estado e a minha instituição. O outro ficou de fora, né? Para isso dá, né? Dá um ruído, diplomacia. É muito complicado. Então, a autogestão me chamou. Quero saber quem foi que mandou a certificar. E assim, e mandamos em tempo recorde, né? Vamos acelerar, dei prioridade, foi rápido. Aí, quero saber quem foi que mandou a certificação, né, de tal curso. Aí eu já sabia que pela pergunta tinha alguma coisa dada errado. Qual seria meu primeiro movimento se fosse o Elvis lá de trás? Por quê? Teve algum problema? Eu ia saber onde estava pisando, né? Para depois responder. Eu falei, não, fui eu. Teve algum problema? Aí não, teve isso e isso. Não, fui eu. A ordem foi minha, né? Eu que disparei para dar celeridade. De fato, não me atentei para esse erro. Mas aí vai a solução, né? Mas eu posso redigir agora um e-mail, algum comunicado de errata, refaço, eu consigo bloquear o acesso do e-mail que é online, refaço e quem for atualizar a página já vai sair com o logotipo das 3 instituições, sem problema. Peço desculpas, assumo o erro e já corrijo agora. Ela, não, tá bom, era só para saber quem foi que fez, se eu me vim com mais uma desculpa esfarrapada. Entendi. Quer dizer, você está ganhando, né? Sim, com certeza. E aí mostra, por exemplo, o profissional que é. E tem situações, Elvis, no nosso dia a dia, que às vezes na correria, né, das atividades, que de repente você comete um erro que quando você percebe dá aquele frio na espinha. Já aconteceu isso com você? Às vezes é muito demais, né? Já aconteceu isso com você ou não? De você, quando você clica, demais. Quando você dá o clique, você fala assim, meu Deus, agora já Puxa, agora... Então, assim, minha gente, todos nós somos passíveis de cometer erros. Né? Na nossa atividade do dia a dia, todos nós somos passíveis de cometer um ou outro erro. Agora, é aquilo. Como é que você faz a correção do processo? O que vai mostrar o ser humano que nós somos, se somos íntegros de fato, não é o erro cometido, mas a proposta de solução e eu fazer parte do processo de solução daquele erro que muitas vezes eu cometi. Eu acho que isso é significativo, Elvis. Nossa, lá, você filosofou agora, viu? E eu vou filosofar junto com você. Tem, né, jogando aqui um pouquinho de mais conteúdo, tem um filósofo, né, espanhol, Ortega y Gasset, que tem uma frase que todo mundo repete, às vezes nem sabe de onde vem, que fala assim, e só fala parte dela, né, que diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Olha só. Já viu essa frase? Já vi. Ou seja, às vezes a gente usa essa frase para dar uma de intelectual, mas no fundo está na desculpability. Digo assim, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, eu não tive sucesso, eu não sou rico, eu não sou um profissional melhor, porque as circunstâncias, né, não me proporcionaram, porque meus pais não me educaram,
não me deram educação financeira, porque meu esposo e minha esposa não me ajudam, as circunstâncias não me ajudam. Claro, de fato, gente, as circunstâncias, o ambiente, o contexto, conduzem a nossa história. Mas não esqueça que antes das circunstâncias tem a palavra eu, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou formado pelas circunstâncias que me rodeiam, mas eu também sou formado por eu. Então tem muito eu nesse processo, né? Não é o que fizeram de mim, é o que eu faço com aquilo que fazem de mim. Eu não vou ficar dando desculpas que eu nasci pobre, nasci feio, nasci no lugar errado, sei lá, na família errada, ao que ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. O problema não são as circunstâncias. Eu tenho que assumir o que eu é isso que eu tenho. É assim que eu nasci. É isso que eu tenho diante de mim. E agora? O que eu faço com isso? Elvis, isso acontece, por exemplo, quando a gente percebe pessoas que têm um drama em suas vidas. Uhum. Tantas coisas que a gente poderia citar, né? Mas agora, recentemente, nós ouvimos aí na mídia aquela situação constrangedora, que foi até daquela menina que passou por a situação de estupro Sim. de 10 anos e ficou grávida. Nossa, me deu um debate. Deu um debate caloroso, e aí, por exemplo, a gente percebe mesmo uma mente maligna conduzindo as coisas, porque o que aconteceu foram os opostos que geraram uma conclusão que ninguém gostaria. Nós, enquanto católicos, nós temos isso para nós, que nós tomamos a decisão de sermos a favor da vida. E aqui das duas vidas. Não é só daquela vida da criança que foi perdida, mas também da vida da mãe, que era uma criança aí de 10 anos. Agora, minha gente, quando algo, por exemplo, dentro dessa dimensão acontece conosco, quando uma situação, que é uma situação atípica ou uma situação de constrangimento, uma situação que muitas vezes foi negativa na nossa vida, como é que nós vamos sair dela? É isso que é a diferença. Eu vou colocar a culpa na vida, na circunstância, no meu pai que não amou, na minha mãe que me teve muito cedo, em ter nascido numa família pobre. Por quê? Porque são as nossas atitudes que vão definir aquilo que nós seremos agora, no hoje, e também no futuro. Uhum. Então, nós precisamos levar isso muito em consideração. Porque assim, se nós queremos ser profissionais de alta performance, uma das coisas que nós precisamos ter como dentro do contexto aí da nosso dia a dia é a tomada de atitude. Se somos pessoas que tomam atitude diante das circunstâncias, nós vamos perceber com certeza. Não vai haver esse processo aí de desculpa, porque nós estaremos na gestão da nossa própria vida. Eu penso justamente isso, Elvis. É que nós temos que gerir a nossa própria vida, independente das circunstâncias. Chega dessa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. A gente tem que acabar com isso e é possível mudar e mudar hoje. E se achar vítima de tudo, né? E assim, achar que eu mereço, eu preciso de atenção, sou vítima. Não, gente. Porque quando a gente vive dando desculpa, a gente desiste muito fácil. Tem uma historinha que eu acho que ajuda a ilustrar, né? Das fábulas de Esopo, tem a história da raposa e as uvas. Não é só música do Reginaldo Rossi, viu, gente? É uma fábula de Esopo. É uma das fábulas de Esopo, a raposa e as uvas. Diz que a raposa viu assim uma parreira muito linda e um cacho de uvas lá em cima, muito suculento, muito apetitoso, que enchia os olhos. E ela então começou a pular para pegar aquelas uvas. Isso vai ter uma correlação com cada um de nós. E pulava para pegar as uvas e não alcançava. Era muito alta aquela meta, né? Aquele objetivo do desejo era muito alto. Ela pulava, pulava e não conseguia. Veja, ela viu, ela desejou, ela até foi. Mas ela, por não conseguir alcançar, que era muito alto, ela uma hora parou de pular, ficou lá, né, ofegante, olhou para cima e disse: estão verdes, deixa para depois. Olha e só. foi embora. Sabe? Às vezes a gente fica nessa, sabe? A gente é essa raposa às vezes. A gente dá desculpa pra gente mesmo. Por que eu dou desculpa pra mim? Não é porque eu sou ruim, preguiçoso, sabe? Incompetente, não. É um auto-engano. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa boa, né? Eu me vejo uma pessoa boa. Então, para eu não me frustrar comigo, para não me ver como derrotado, eu começo a inventar desculpa. Essa uva tá verde, não é para mim. Eu não vou para academia hoje
porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu trabalho, né? Então, é só um dia, se eu for fazer 1 hora, eu vou perder tempo para estudar. Ah, eu não vou fazer essa pós-graduação agora, porque eu tenho que cuidar de outras coisas. Então, eu vou ter naquela briga interna e eu vou me justificando para eu não perceber o fracasso onde eu estou entrando, para eu continuar me achando uma pessoa boa, né? Eu não fiz isso não é porque eu sou fraco, não é porque eu sou desmotivado, não, eu sou bom. Eu não fiz isso é porque a uva é que é verde. Isso é muito significativo. E vou te falar a verdade, Nossa. a história é quase dolorosa, né, Elvis? É? Sabe por quê? Porque é uma realidade. E dentro desse contexto, o que acaba acontecendo é que nós queremos, e isso é terrível, é justificar para nós mesmos o insucesso que nós não conseguimos obter. Isso é doloroso. E, infelizmente, isso acontece na história da nossa vida. Quantas Uhum. desculpas eu já dei para mim mesmo para não ter a atitude ou talvez a coragem necessária para tomar hoje uma ação que de fato poderia ter mudado a circunstância. Então, isso é poderoso. E na medida em que nós compreendemos essa verdade, que nós é que somos os protagonistas da nossa própria vida, isso é significativo. Se eu sou o gestor, eu sou o protagonista daquela equipe. Se eu sou o empresário, não colocar no outro a não venda. Por que não vendeu? Porque o outro não teve habilidade, porque o produto não era bom. Não, é assumirmos mesmo o protagonismo dessa ação. É muito relevante para que a gente, de fato, consiga transformar as circunstâncias que estão nos envolvendo no dia a dia. Então, desculpas como essa. Eu não tenho sorte. Isso não é para mim. Eu nasci pobre, eu não consigo. Alguém pode fazer isso por mim. Tem pessoas que são melhores do que eu. Isso a gente tem que eliminar na nossa vida. Porque nós não somos homens e mulheres que dão desculpas. Nós somos homens e mulheres que assumem a sua própria responsabilidade pessoal. Amém, é isso mesmo. Lázaro, mas eu não sei você, né? Parece que o pessoal aqui sentiu meio um clima assim, meio reflexivo, né? Assim, meio segurando a respiração. Em geral, nossas lives são muito motivadoras e motivacionais, mas às vezes também é importante esse choque de realidade para nos chacoalhar e nos fazer ir para o nosso próximo ponto, para a nossa próxima etapa da vida, né? Para nos fazer crescer. Com certeza. Ô Elvis, e aqui, por exemplo, nós temos que fazer um paralelo, né? Se a gente for considerar, por exemplo, tudo na nossa vida sempre foi sucesso? Na sua vida sempre foi Pois sucesso? Não. Agora, o que acontece? Nós não podemos ficar somente no fracasso. O fracasso, muito pelo contrário, se a gente for fazer uma análise dele, ele deve nos ajudar a... Ele é para nós um banco de dados. Ele mostra para nós os passos que nós não podemos dar. Porque se houve fracasso, houveram erros. O que nós precisamos na nossa vida é justamente isso. É aprender com os nossos erros, porque esse aprendizado é que vai nos projetar para chegarmos um dia num futuro melhor ou no atingimento de uma proposta ou de um plano. É o que vai nos permitir realizar aquilo que nós queremos fazer. E nós que estamos aqui, nós nascemos para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Então é preciso ter sempre essa visão. Quer ver aqui mais outro exemplo também de desculpas? Você já deve ter entendido que quando eu jogo desculpas, eu sempre jogo no outro, mas esse outro pode ser um prestador de serviço, alguém da minha equipe, os pais, a educação que eu tive, a intempérie, mas inclusive pode ser eu também, né? Aquela briga interna de mim comigo mesmo, né? Como eu dei o exemplo da academia. Então eu sempre jogo para os outros, inclusive uma espécie de alter ego para me justificar, quando eu devo, ao contrário, assumir. Vou dar um exemplo muito concreto. Estava falando com você antes aqui dos bastidores, né, antes de entrarmos na live, e há cerca de 2 semanas a gente mandou reformar um sofá aqui da sala, né? E aí o senhor veio, já conhecemos ele já há muito tempo, qualidade assim excelente, mas ele não é muito organizado lá no seu tempo. Acho que ele pega mais demanda do que consegue entregar, né? Entendi. E aí ele deu um prazo, eu te entrego, sei lá, em 10 dias. Aí eu falei, realmente vai entregar? Não quer botar 15 dias? Eu ainda falei assim, porque eu já conheço a peça. Aí não, esse é um sofazinho pequeno, eu faço rápido. Tá bom. E aí ele deu 10 dias. O que aconteceu?
Quando foi no 10º dia, eu liguei para ele, cadê o sofá? Ah, o rapaz daqui adoeceu, que o entregador adoeceu. Era sábado, vou te entregar segunda. Quando foi segunda-feira, não, faltou o tecido. Na terça-feira, ah, não, faltou comprar o pé. Eu sei que ele adiou umas 3, 4 vezes, porque sempre era alguma coisa externa. E nisso você vai ficando já impaciente. Não era muito melhor dar um prazo mais longo e surpreender entregando antes, do que ficar com o nome feio, né, o nome queimado, a imagem queimada, porque jogou culpa nos outros. Nesse exemplo de que o rapaz adoeceu, o que se realmente fosse isso, né? Porque já vi que era mentira. Se realmente ele não entregou porque alguém adoeceu, qual que seria a minha postura se eu fosse ele? Poxa, eu dei a minha palavra para o cliente. Ele já pagou. Só eu agora que estou em débito com ele de entregar. O meu funcionário ter faltado não responsabiliza ele de não receber. Eu pago alguém por fora, né? Vem aqui, menino, vem aqui. Eu te dou tanto para trabalhar um dia comigo, vamos fazer uma entrega comigo. Mas eu não furar com o meu cliente. Quer dizer, em vez de ele pensar em soluções para honrar a palavra, preferiu jogar a culpa nos terceiros. Arruma desculpa, né, Elvis? Uma desculpa, sempre, sempre. Isso é um modelo já assim fixo mental, sabe, para tudo. Ô Elvis, e aí, por exemplo, eu acho que nós vamos olhar para a nossa vida, para as nossas ações, para o local onde eu trabalho e pensar o seguinte: se no hoje eu não fizer nada, isso vai me levar para um futuro provável. Ele é linear, se eu não fizer nada. Então, se você aí na sua vida continuar fazendo exatamente aquilo que você está fazendo, né? Pensa nisso um pouquinho. Se você não tomar nenhuma ação, nenhuma atitude agora, para onde você será conduzido? É um futuro que você sabe que é um futuro provável. Agora, se nós queremos um novo futuro provável, nós temos que fazer uma interferência no agora, porque essa interferência, essa ação que nós vamos tomar no hoje, é que pode nos projetar para esse novo futuro provável. Então, é uma tomada de atitude. E é isso que vai nos ajudar a sermos homens e mulheres melhores. Elvis, eu quero aqui só retomar um assunto que eu acho que é muito relevante. A palavra de Deus ela vai falar sobre a história de José. Nós já falamos sobre ele aqui algumas vezes. José, nós sabemos, era um sonhador, ele tinha sonhos. E aí o que acaba acontecendo, ele era um dos filhos preferidos, né? O pai dele compra uma túnica colorida para ele. E os sonhos que ele tinha eram sonhos onde ele via, por exemplo, feixes de trigo que se curvavam, ele também era um feixe no sonho, que se curvavam diante dele. E depois eram estrelas que se curvavam. Os irmãos... Querido Padre Monteiro, passando por aqui, sua bênção. Padre Monteiro acabou de chegar. É um sucesso que a gente viu as lives dele, assim, ele tem evangelizado, alcançado muita gente. Uma bênção. Que bênção. A bênção, Padre. Elvis, então, o nosso amigo, então, o José, os irmãos começam a ficar com ciúmes dele e nós sabemos o que aconteceu. Os irmãos, primeiro queriam matá-lo, depois acabam jogando ele dentro de um poço, ele passa toda a noite naquele poço. E eu fico imaginando o que deve ter passado na mente dele, naquele período que ele ficou no poço. Os irmãos mais velhos que deveriam protegê-lo, na verdade, fizeram aquilo com ele. E, por fim, ao invés de matá-lo, sob orientação de um dos irmãos mais velhos, eles acabam vendendo ele como escravo e contam uma história de que ele tinha morrido para o seu pai. Minha gente, eu fico imaginando que se ele tivesse parado naquela circunstância, se ele tivesse, por exemplo, arrumado desculpas para aquelas circunstâncias. E aí nós sabemos da história. Quando ele chega, ele começa primeiro a trabalhar como operário na casa do Potifar. Acontece também uma outra situação, que a esposa do Potifar se apaixona por ele, mandam ele para a prisão. Então, olha só quantas circunstâncias negativas aconteceram na vida dele. Então, essa capacidade de tratar dentro de nós aquilo que muitas vezes acontece de ruim na nossa vida, essa capacidade de depurar muitas vezes a maldade que recebemos do outro e não devolver com a mesma maldade,
de não arrumar justificativa para sermos ruins. Foi a sociedade que me fez ser essa pessoa. Não, minha gente, é a nossa fragilidade humana. Voltando então para a história de José. De repente, lá na prisão, ele revela um sonho para um, revela um sonho para outro. Ele faz aquilo que, onde ele estava, ele assume a liderança. Mesmo na prisão, ele se torna, de repente, o gerente ali da prisão. De repente, ele revela o sonho do próprio faraó. E se torna o governador de todo o Egito. Só a coroa é que colocava o faraó numa atitude maior do que ele. Então, meus irmãos, se nós queremos sermos esse tipo de gente que não dá desculpa, mas queremos chegar como pessoas de alta performance na nossa vida, com essa capacidade, nós temos que ser, então, olhar para a vida de José e aprender com ele. As circunstâncias negativas que aconteceram na nossa vida fazem parte do nosso passado. Elas não podem determinar quem eu serei no hoje. Eu não sei, isso é poderoso para mim, Elvis. Como é que você enxerga tudo isso que a gente está partilhando? Isso não me define, não me determina, ao contrário, né? Eu posso transformar, pegar tudo isso, né? Literalmente, né? Pegar de uma pedra e fazer com a graça de Deus que ela se torne pão, né? Isso, Lázaro, vale para a vida profissional, para a vida espiritual. Quantos de nós, por exemplo, tem medo de encarar um ministério? Eu pregar, eu cantar, tem outro que é melhor, e fica enrolando, fica inventando desculpa, né? E mesmo quem já exerce o ministério, sei lá, eu tenho uma pregação para daqui a pouco, eu fico me desculpando, enrolando, quase que brincando aqui com a procrastinação, né? E o meu ministério não cresce, ou porque eu não assumo o ministério, ou não faço ele crescer. Então, assim, isso vale para o âmbito espiritual, para o âmbito profissional. Nós temos medo, né? A gente inventa desculpa demais porque tem medo. E vive numa esfera chamada de auto-engano, né? Eu me engano, eu justifico para mim mesmo por que eu não faço o que eu tenho que fazer. E eu acho que esse é um outro ponto crucial. Nessa outra parte da live, né, a gente já está encaminhando aqui para soluções, né? Identificamos o problema, o que acontece. Então, como sair dela? Você acabou de citar. E então, identificar o medo, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. É uma educação da vontade. Eu acho que esse seria um outro exercício para parar de dar desculpas, né? Eu preciso ter uma vontade forte, não que ela me domine. Eu vou para a academia, estou com preguiça, me deixei vencer pela preguiça, né? Então, quando você vai dominando a sua vontade, ela vai ficando forte, você vai parando de dar desculpas. Tem um livro aqui que eu acho interessante, ó, O Jeito Harvard de Ser Feliz, Sim. do Sean Nagel. Ele tem um episódio muito bacana. Ele disse que quando ele começou a vencer essa luta interna, né, para não ir fazer exercício físico, ele chegou a dormir com a roupa da academia. Dormia, porque na hora que ele acordava, já estou vestido mesmo, então vou lá. Ele facilitou o processo, porque ele pensava, bom, vou ter que acordar às 5 da manhã, vou no guarda-roupa, ponho a roupa, boto o tênis, já deu preguiça. Se eu já estou com meio caminho andado, é mais fácil eu ir. Então, uma educação da vontade, ela também ajuda muito a gente a parar de dar desculpas, né? Parar de ficar encontrando e procurando culpados de tudo. Elvis, e aqui eu acho que como parte do processo de solução disso que nós estamos conversando, vale a pena considerarmos que uma coisa é a motivação, e cada um busca motivação dentro de si, né? Então, motivação e força de vontade. É muito difícil você ter, por exemplo, um indivíduo que tem as duas coisas em muito alta. Aquela pessoa que tem uma força de vontade muito alta e a motivação muito alta. Uma coisa sempre vai estar menor do que a outra, né? Então, o que é preciso fazer? É a construção de pequenos hábitos. E isso, por exemplo, hoje tem sido falado muito no mundo corporativo, no desenvolvimento pessoal. Porque algumas vezes, por exemplo, a pessoa já começa a pensar assim, olha, eu quero perder peso. E já começa a idealizar algo que é grandioso demais. Eu vou na academia todo dia, eu vou fazer 3 horas de exercício todo dia. Não consegue. Então, o que é o ideal? É que a gente, por exemplo, se diz aí, dentro desse contexto aí de
Para criar um hábito, a gente leva de 18 a 264 dias, mais ou menos, para desenvolver um novo hábito. Os atletas que são atletas de alta performance, por exemplo, aqueles triatletas, né? Eles parecem super-homens. No entanto, eles não começam, por exemplo, com algo que é grandioso. São pequenas atitudes todo dia. Então, você quer, por exemplo, perder peso? Quer começar com exercício? Acorde 15 minutos mais cedo. Comece com esses 15 minutos, porque eles começarão a fazer a diferença. Outro dia, eu via, inclusive, uma partilha de uma pessoa que conseguiu perder peso, Elvis, consideravelmente. Sabe o que ele fez? Uma pequena atitude. Ele tirou uma coisa que ele sabia que não era bom. Por exemplo, tirou o refrigerante. Tirou uma coisa. Boa. Então, quando ele se acostumou a deixar de beber o refrigerante, virou hábito aquilo para ele assumiu um outro. O que ele fazia? Ele deixava o carro 2 quadras antes do trabalho e caminhava a pé 2 quadras. Então, quando caminhar 2 quadras se tornou um hábito para ele foi assumindo outros pequenos hábitos. Isso pode ser aplicado em qualquer circunstância da nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Você acabou de falar do ministério. Infelizmente, algumas pessoas procrastinam a questão da leitura da Bíblia e vão arrumar desculpas. Isso. Né? Outras pessoas arrumam desculpas para a oração pessoal. Então, não adianta eu começar pensando assim, ó, eu vou orar 2 horas todo dia. Não vai. Não vai. Mas não vai. Comece com 10 minutos e tenha constância nos 10 minutos. Isso vai te levar à construção de um hábito que vai te levar a uma mudança de comportamento. E aí é aquela mentalidade. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso fazer algo diferente das demais. É aquilo que a gente falou quando a gente partilhou sobre caminhar 1 milha a mais. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa, não dá para... Se a gente quer um futuro provável novo, a gente tem que ser diferente agora. Você falou de rezar pelo menos 10 minutos, eu diria até menos, sabe? Porque às vezes a gente quer começar as coisas, você falou, eu quero emagrecer, eu quero correr, fazer arte marcial, fazer concurso, tudo de uma vez. Na vida espiritual também é muito semelhante. Eu quero fazer jejum, ler a Bíblia, rezar o rosário, 1 hora de oração, que é todas as práticas. Não vai dar. Nós temos a vida inteira para mergulhar em Deus. Então comece com pequenas práticas mais sólidas. Se você falou em 10 minutos, eu fiz um outro vídeo lá no meu Pedagogia da Oração e brinquei, né? Vamos fazer o clube dos 3. Tem o clube dos 5, né? Das 5 da manhã. Então, vamos fazer o clube dos 3. Ore 3 minutos. Se você não tem nada de vida de oração, pare de dar desculpas para si mesmo que não teve tempo, que o dia é corrido, e dedique 3 minutos. No outro dia, mais 3, até você ganhar constância. E os assuntos vão surgindo, as palavras vão vindo, e você vai aumentando. O fato é que a gente precisa realmente sair da zona que estamos, educar nossa vontade, parar de inventar pretextos e justificativas e assumir. E eu acho que aí para nós, Lázaro, uma outra etapa também para vencer a desculpability, já na visão do gestor. Como é que eu faço com que os meus liderados, eu não dê espaço para desculpas? Né? E é uma dica interessante, é o seguinte, trabalhe a sua pergunta. Porque às vezes você vai dar uma bronca a alguém, ou mesmo um pai para um filho, e fala assim, por que você fez isso? Ora, está dando gancho para a justificativa, né? Não fiz por isso, por isso e por isso. Você vai dando espaço para a justificativa. Então muda a pergunta. Como você poderia ter feito melhor esse relatório? Né? O que foi que faltou você entregar? Né? O que foi que você não viu que a gente poderia melhorar a nossa comunicação? Então, aquela pergunta aberta, né? Como, quando, onde, por quê? Você evita um gancho para uma resposta desculpability. Muito bom, Elvis. Essa questão da pergunta, sabedoria na hora de perguntar, com certeza vai ajudar a nossa equipe a se tornar uma equipe de alta performance. Outro dia eu estava me recordando, Elvis, de uma situação. O que acaba acontecendo é que muitas vezes a desculpa ela vem por medo da consequência de determinado erro. Outro dia eu cometi um erro no meu trabalho.
Mas daqueles erros assim que dá frio na espinha. Lázaro erra, gente, ó, então fica tranquilo. Elvis, dá frio na espinha, sabe? E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o que, que a minha direção vai pensar? Já pensei logo na minha Nossa, diretoria, né? Já pensei logo. entendo Bom, demais. Elvis, o que, que eu fiz? A primeira coisa, falei, eu vou parar de pensar, eu vou resolver o problema agora. Peguei o telefone e liguei para ela. Primeira palavra, acabei de cometer um erro. Quando eu falei isso, ela falou, qual foi o erro? Aí já conseguimos achar a solução na hora do problema. E aí Perfeito, o perfeito. seguinte, primeiro, eu reconheci que tinha errado. E tinha mesmo, era um erro. Passei um valor que estava errado. Foi possível fazer a correção do problema, né? Foi possível. Mas muitas vezes a gente tem medo da consequência, que pode ser talvez uma bronca, que pode ser talvez uma advertência, alguma coisa nesse sentido. E aí, a partir daquele momento, nós dois estabelecemos uma conversa, né? Eu e ela, todas as vezes que eu tenho algo ruim para contar, eu começo falando daquilo que é ruim primeiro. Porque ela sabe que depois daquilo que eu falei ruim, não tem mais nada pior. Então, ficou mais fácil a nossa comunicação, né? Ficou mais fácil. Lázaro, agora você jogou uma bola que dá mais 1 hora de live, viu? Nossa, deixa eu te falar aqui uma coisa. É isso mesmo, olha só. Erros vão acontecer. Então você pode agora que está nos acompanhando perguntar, ok, já entendi tudo isso, a raiz da desculpability, como começar a vencer, mas na hora que eu errar, como é que eu vou falar do meu erro sem me desculpar, né? Sem me justificar, ainda que um outro tenha causado, né? Como é que eu saio disso? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que você, qual seria uma orientação? Nunca vá falar seu erro sem uma solução em mente, né? Olha, errei, ok. Como é que eu posso contornar? Chegou na sua alta direção, aconteceu isso e isso, eu tenho esse plano A, esse plano B, para tentar contornar. Ela, não, o A e o B não dá, vamos pensar aqui no plano C. Mas o que ela fez? No lugar da mera bronca, te colocou no processo criativo para transformar aquilo em solução. Então, nunca apenas jogue, ó, eu errei porque o fulano, porque a carga não chegou, porque o fulano fez errado, me deu os números errados, e eu joguei no PowerPoint o relatório do trimestre, né? Porque o estagiário errou lá a manchete. Não, errei, eu sou o gestor, mas eu tenho essa e essa solução. Então nunca vá no erro ser uma solução em mente. Na verdade, isso que você falou, Elvis, é muito interessante. E quando, por exemplo, é um membro da equipe que erra, o que você faz? Você coloca a culpa nele ou você é o gestor e os erros da tua equipe são erros seus? Claro, claro. Então, assim, internamente na equipe, você sabe quem que cometeu o erro. Mas para alta direção, o erro sempre é meu, porque eu sou o responsável pelas minhas atitudes e pelas atitudes dos meus liderados. Se infelizmente eu não conseguir ter a visão do todo, não é culpa daquele, mas é culpa minha que não viu o processo por inteiro, né? Então, eu não tenho medo eu digo para os meus meninos, pode me dar que eu assino, porque a gente tem que estar com conhecimento de todo o processo, né? Eu acho que assim a gente não vai ser pessoas que ficam inventando desculpas e a gente vai caminhar para isso que a gente quer, que é sermos profissionais que de fato têm essa característica. Profissionais que ajudam e extraem o melhor de suas equipes. Que maravilha, Lázaro. É isso mesmo, viu? Então, realmente, é assumir, reconhecer, buscar soluções, apresentar soluções. E isso, gente, como é o nosso propósito aqui, sempre vinculando também com o aspecto espiritual. Pare também de se desculpar. Veja, desculpar não é pedir perdão, é outra fase aqui, né, na relação com Deus. Mas pare de inventar desculpas para Deus também. Porque você não começou a orar, não começou a ler a Bíblia, não começou o seu ministério, né? Pare de inventar desculpas porque não cresce na vida espiritual. E pare de inventar desculpas também porque atribuindo aos outros os insucessos profissionais. Eu acho que isso é uma mentalidade que temos que mudar e ela tem uma consequência em todos os aspectos da nossa área. Eu acho que, Elvis, essa questão desse assunto de hoje, ele permeia toda a história da nossa vida, todos os âmbitos da nossa vida, né?
Isso pode mudar, por exemplo, o meu relacionamento com Deus, pode mudar o meu relacionamento com o outro. Ah, por que eu não fui fazer uma visita que era necessário? É porque, de fato, eu não tive tempo, ou porque, talvez, eu não priorizei. Porque quando a gente dá a desculpa de não ter tempo, para mim, Elvis, tempo é questão de prioridade. Né? A gente prioriza uma coisa em detrimento da outra. Né? Todo mundo tem 24 horas no dia. A gente precisa só se organizar, e a gente já falou sobre isso, né, Elvis? A respeito dessa questão da organização boa do tempo, para que a gente consiga ter tempo para todas as ações da nossa vida. E estarmos inteiros em cada uma delas. Né? Eu acho que isso vale muito a pena. Elvis, nós então partilhamos a respeito daquela questão de que você trata o mal e tenta devolver o bem. Uhum. Isso é algo possível, Elvis? É possível totalmente. Claro que não é fácil, ninguém tem que estar fazendo teologia da prosperidade, né? Mas é totalmente possível quando a gente, por exemplo, entrega o nosso pecado e miséria e Deus transforma aquilo, nos devolve como misericórdia, né? Por isso que fala que a misericórdia ela é a mãe da esperança. Olha que frase linda. Porque ela faz perder em nós a força que o pecado tinha, né? Então, quando você transforma aquilo que é de ruim na sua história, entrega para Deus, coloca para poder você enxergar o seu potencial, você consegue sim transformar o mal em um bem. Ou, no mínimo, amenizar os impactos negativos daquela situação. E algumas coisas, por exemplo, Elvis, que nos afetam, né? Que afetam a nossa vida, a nossa forma de comportamento. E essas situações, por exemplo, que podem ter acontecido, a gente sabe que 70% da forma com que eu reajo é devido àquilo que eu trago dentro. Então, exatamente, isso dá mais uma live. A gente poderia falar aqui sobre, por exemplo, traumas, sobre tantas coisas que aconteceram no nosso passado, influenciam o nosso hoje, determinam muitas vezes a forma com que eu me relaciono. No entanto, é possível que tudo isso, diante da presença de Deus, seja transformado. Então, é aqui, diante da presença dele, que eu trato as minhas dores, e aí a gente faz como uma pérola, né, Elvis? A pérola consegue transformar uma ferida numa joia. Então, minha gente, se nós fizermos isso, com toda certeza nós vamos viver a vida de santidade e santificar as pessoas que estão na nossa volta. Elvis, 1 minuto e 33 segundos. Nossa, só para agradecer, eu saio assim, sabe, com um suspiro de tanta alegria, de tanta profundidade que foi essa conversa, e agradecer a cada um de vocês no Facebook, no Instagram, que passou essa noite conosco. E compartilha, passa para outras pessoas, para que essa graça amplie e alcance mais gente ainda. Então, essa live de hoje, como o Elvis disse, né, a maior parte delas foram motivacionais, colocaram a gente para frente, mas hoje nós resolvemos fazer essa onde nós estamos olhando para dentro de nós mesmos. Então, é uma reflexão, chega de dar desculpas. Vamos assumir de forma definitiva o protagonismo da nossa vida. Elvis, uma alegria falar com você, meu irmão. Uma alegria falar com todos vocês, Holy Workers. Deus abençoe todos vocês. Se você ainda não nos segue no Telegram, vá lá, acesse o nosso canal. Tem todo o conteúdo de todas as 18 lives estão lá. E nós nos encontramos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Deus abençoe todos vocês. Boa noite.